O silêncio mata. Quem precisa do grito, quem precisa ser ouvido. O silêncio transforma a revolta em abismo. Diz sim ao não. O silêncio concorda com a multidão. O silêncio mata, corrói por dentro, envenena o corpo, causador de garganta e câncer de boca. O silêncio mata quem não fala e o resto que não ouve. É questão de sobrevivência, afirmar tua existência, compartilhar teu grito de tristeza ou agonia. Não há solidão maior do que deixar apodrecer palavras no canto da boca sem dizer. Pedido de desculpas, amores não resolvidos, machistas passando impunes. Não fiquem caladas, podemos gritar juntas. O silêncio mata. É por isso que nós seremos barulho. Salve, salve! Eu sou a poeta Gabriela, sou slammer, slam master, rapper e MC. Além disso, eu atuo com a poeta Jaque Livre como produtora cultural no Slam das Gurias. Sou arte educadora e estudante de educação física. Eu sou a Jaque Livre, além de poeta, sou slammer, slam master, produtora cultural, cofundadora do Slam das Gurias CWB, arte educadora e também estudante de psicologia. Slammer é o poeta que recita e participa com frequência das competições de slam. O Slam Master é o mestre de cerimônias desse evento. É quem cuida das inscrições, escolhe os jurados, anota os pontos, anima a plateia. Calma. Muita informação, né? Então vamos aos poucos. Afinal, o que é um slam poesia? O Slam Poesia foi idealizado nos anos 80 em Chicago, nos Estados Unidos, por Mark Smith, um trabalhador da construção civil e também poeta, que achava um pouco chato os saraus tradicionais da época e criou o Slam Poesia como uma competição de poesia falada, que se popularizou muito rápido por conta da sua dinâmica, que atraía a atenção do público e também dos poetas, que começaram a se interessar cada vez mais. E aos poucos, essa iniciativa foi ganhando muita força nos Estados Unidos e também em outros países, a ponto que estima-se hoje que existem mais de 500 comunidades espalhadas pelo mundo. Mas, como toda competição esportiva, existem regras. Algumas são bem rígidas, outras nem tanto. No caso, as 3 regras universais dos slams e que não podem ser mudadas são: o poema precisa ser autoral. O poeta não pode fazer o uso de recursos musicais ou adereços cênicos, como por exemplo uma fantasia ou algum instrumento musical no fundo. E por último, mas não menos importante, o poeta não pode ultrapassar o tempo de 3 minutos. Caso ele ultrapasse, ainda corre o risco de perder pontuação. Tá, mas como assim pontos? Funciona da seguinte forma: 4 ou 5 pessoas, dependendo do tamanho de cada slam, são escolhidas ou até mesmo voluntárias para serem juradas. E não precisa ter experiência nenhuma com poesia. Os jurados vão julgar pela performance e, claro, pelo conteúdo, atribuindo notas de 0 a 10. As notas dos jurados vão sendo somadas e classificam-se aqueles com maior nota para a próxima fase. Assim até a última fase, em que um poeta ou uma poeta é consagrado vencedor. Nos Estados Unidos, geralmente os slams acontecem dentro de lugares fechados, como pubs ou bares. Já aqui no Brasil, funciona diferente. Quem trouxe ou fundou esse movimento no nosso país foi uma mulher chamada Roberta Estrela Dalva, que além de poeta, MC, atriz, produtora cultural, é também quem organiza a etapa nacional da nossa competição, o Slam BR. Por influências trazidas por ela e seu contato direto com o hip hop, o Slam se tornou, na América Latina, um movimento de rua, democrático e acessível.
Ou seja, são acontecimentos completamente gratuitos. Qualquer um pode participar, ou até fundar um slam no seu bairro ou na sua escola. Isso desde que siga as 3 principais regras e registre pelo menos 5 eventos durante o ano. O ou a finalista da etapa nacional vai para a França, competir na grande final mundial de poesia falada. Essa etapa é só para maiores de 18 anos, mas existem várias escolas que participam do campeonato interescolar. O Slam das Gurias CWB é o primeiro do Paraná que possui um recorte feminino, ou seja, nele a plateia é de todes, mas o palco é delas. Ele foi fundado no dia 8 de março de 2019, um Dia Mundial da Mulher, por mim e pela poeta Jaqueline. Inclusive, a gente se conheceu no Slam Contra-Ataque, o primeiro de Curitiba, e as competições desse slam rolavam lá no Cavalo Babão, no Largo da Ordem. Além do Slam das Gurias e do Slam Contra-Ataque, existem também no nosso estado o Slam Alferes Poeta, que é o primeiro slam periférico do Paraná, o Slam Zumbi Dandara, que faz um recorte de cor, ou seja, as pessoas pretas protagonizam o movimento, o Slam La Fronteira, que acontece em Foz do Iguaçu, o Slam Pé Vermelho, que acontece em Maringá, e também o Slam do Verbo Divino, que acontece em São José dos Pinhais e provavelmente foi o primeiro slam do estado do Paraná. Ah, e é válido lembrar que os slams no Brasil e no mundo estão crescendo a todo momento. Então é possível que hoje existam ainda outros slams no nosso estado. Nesse momento de isolamento social, não estão acontecendo as competições presenciais. Por isso, o movimento está se reinventando e estudando outras formas de viabilizar o Slam BR 2020. É importante lembrar que ninguém nasce sabendo ser um slammer. Isso requer tempo. É preciso desenvolver não só a escrita, mas também a capacidade de falar em público, a expressão corporal e a capacidade de se expressar através da voz. Mas relaxa, isso aí a gente aprende praticando. Mas diz aí, Jaque, por onde começar? O primeiro passo para a gente iniciar nesse universo da poesia falada de slam é repensar aquilo que entendemos como poesia. Afinal, esse está longe de ser um mundo de poemas eruditos, difíceis de entender. Aqui, o que importa de verdade é o quanto o seu sentimento é colocado nas palavras. Isso é poesia. Sentimento, sensações, algo abstrato. Enquanto poema, esse sim, é aquilo que vemos escrito no papel e que possui uma forma, versos, estrofes, rimas. Mas definitivamente o slam é mais sobre a poesia do que sobre o poema. Ainda sobre a escrita, a gente precisa entender que o processo é muito particular de cada um. Mas se você não sabe nem por onde começar, vamos apresentar 2 técnicas de escrita que podem auxiliar no seu processo. Na técnica do fluxo de escrita, você começa a escrever sem parar, mas sem parar mesmo. Tenta não se preocupar com a ortografia, com a métrica e nem com rima, muito menos com fazer sentido. A ideia é colocar tudo para fora, frases, palavras, tudo que você estiver pensando em tempo real. A partir disso, fica um pouco mais fácil de perceber aquilo que nós estamos querendo ou até mesmo precisando dizer. Você pode pegar o resultado desse fluxo de escrita, selecionar alguns trechos ou até mesmo um tema, ou utilizar ele inteiro, da forma que está, na íntegra, para declamar em um slam. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um fluxo de escrita meu. É um pouco bagunçado, um pouco confuso, mas esse é o charme desse método. Eu gosto muito e sempre utilizo. A segunda técnica é o mapa conceitual. Aqui a gente primeiro escolhe um tema. Eu escolhi violência. E a partir desse tema principal, a gente vai achando outras palavras que podem rimar ou não. Então eu aqui achei violência, consequência, pobreza, aparência, dor, tristeza, morte.
Você vai relacionando as palavras para você ter novas ideias. Essa é uma forma mais organizada e é muito boa para você conseguir escrever um poema de slam. Agora, chegou o momento de trabalhar como expressar a sua criação através da voz e do corpo. Para isso, primeiro a gente vai fazer alguns exercícios de respiração e concentração. E depois a gente vai trabalhar a nossa oratória e expressão corporal simultaneamente. Essa técnica de respiração ajuda muito na concentração e ameniza a ansiedade e o nervosismo que dá antes das apresentações. Então deixe seu corpo bem relaxado, respire fundo, preste atenção no ar entrando dentro do seu pulmão e saindo. Agora, tampe um lado da narina, inspire e expire pelo mesmo lado. Inverta, inspire e expire. Você pode repetir essa sequência até 8 vezes. Agora que estamos mais concentrados, a ideia é aprender a articular a sua voz, as intenções que você transmite através da fala, com as expressões do seu corpo. Então, primeiro, separe um trecho do seu poema, da sua criação, que você considera ser capaz de decorar. Escolheu? Repita ele em voz alta até que você não precise mais ler, não precise de cola. E olha, não se apegue muito a cada palavra. O principal é que você tenha uma frase, uma ideia que você possa repetir e trabalhar como expressar de diferentes formas. Agora vamos estabelecer 3 níveis de altura da voz e também de expressão do corpo. Primeiro, o texto falado em volume alto e o corpo se movimentando de forma expansiva, alongando os braços, as pernas e crescendo a amplitude dos movimentos, assim como o volume da voz. Agora, o volume da voz é médio. O corpo vai se movimentar de forma aleatória, mas pouco expansiva, buscando manter um nível intermediário, tanto da voz quanto da amplitude dos movimentos. Por último, o texto falado em volume baixo ou sussurrando, e o corpo vai se acanhando, se aproximando do chão e retrai seus movimentos de forma a se apequenhar no espaço. Gostou? A partir dessa prática, a gente pode também atribuir emoções específicas para cada parte do exercício, mesmo que a emoção que a gente escolheu não corresponda com a ideia que o texto trouxe. Por exemplo, pegue o seu texto e recite ele no modo 1, expansivo e alto, como se você estivesse muito triste. Ou no modo 2, como se você estivesse com muita raiva. Ou no modo 3, como se você estivesse com muita calmaria. Olha, eu te digo que são infinitas possibilidades e que acaba se tornando muito divertido experimentar elas. Você já está quase pronto para iniciar a sua jornada. E lembre-se, experimentar as possibilidades de corpo e voz é essencial para entrar nesse universo da poesia falada. Essas técnicas, além de auxiliarem na expressão corporal e na oratória, ajudam também a decorar o texto. Lembrando que geralmente você pode ler em um slam, mas fica muito mais bonito quando você decora e consegue se expressar. Agora, basta colocar a mão na massa e iniciar a sua experiência nesse universo da poesia falada. E te digo que a sensação de falar em um slam é inesquecível. Através desse movimento, a gente consegue compreender outras realidades, escutar novas experiências e aprender com elas. Além de ser transformador recitar nossas próprias palavras. Escrever e pensar sobre nossa realidade nos ajuda a nos conhecer e conhecer o mundo que nos cerca. E agora, para finalizar, a gente quer propor um desafio. Escolha uma pessoa com quem você tem intimidade
peça para que vocês façam uma chamada de vídeo e nela apresente o seu poema. Mostre tudo o que você aprendeu nessa oficina. E não se esqueça, a prática é o que pode nos aproximar da perfeição. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado os conteúdos que a gente trouxe. Um abraço e até a próxima! Se foi, ou talvez depois que eu fui, tudo parece diferente. E eu não sei se são os meus olhos ou se isso é coisa da minha mente. Mas que seja, eu vim te contar o que mudou. Vim te dizer que eu fiquei bem. Não esqueci o que passou. Vim te dizer que eu tô mais forte, que eu formei minha opinião. Eu não dependo mais da sorte. Agora eu uso minha razão. Eu resolvi falar das flores. De repente, elas ficaram mais cheirosas, mais bonitas e mais vistosas. Depois que você partiu, eu troquei de moradia. Eu cancelei a dependência. Eu matei a melancolia. Eu não sou só sobrevivência. Agora eu sou filosofia.